Você sabia que é possível diversificar os recursos do seu FGTS? Se você já tem recursos em fundos mútuos de privatização, o XP da questão de hoje é para você. Me chamo Clara Sodré e vou te explicar tudo sobre a possibilidade de portabilizar os recursos do seu FBP para fundos de investimentos de gestão ativa e mais diversificados. Já adianto que as oportunidades apresentadas nesse vídeo são apenas para clientes XP, então se você não tem conta ainda, deixei um QR Code aqui na tela para te ajudar. Para começar a conversa, vale uma revisão rápida. No começo de 2022, voltamos a falar de um assunto que há tempos não falávamos no mundo dos investimentos: os fundos mútuos de privatização, ou FMP. Isso porque em junho desse ano foi dada a possibilidade de investirmos no FMP da Eletrobras, utilizando o saldo disponível no FGTS. Lembrando que os FMPs são fundos de investimentos em ações de empresas estatais em processo de desestatização ou capitalização, cujos aportes são realizados através dos recursos do FGTS. Mas a grande questão e o tema do vídeo de hoje, e que poucos investidores sabem, é que após 6 meses, os recursos alocados no FMP podem ser portabilizados para fundos de investimentos de gestão ativa. A XP Asset acaba de criar 2 produtos voltados para receber recursos dos FMPs. A opção de investir até 50% do saldo do FGTS no FMP da Eletrobras ficou disponível por tempo limitado, lá em junho de 2022. E agora que já se passaram mais de 6 meses, os investidores que aderiram à oferta naquela época poderão utilizar esse saldo do FMP Eletrobras para buscar retornos superiores e ainda mais eficiência na gestão dos recursos do seu FGTS. Isso só será possível através da migração desses recursos que atualmente estão no FMP XP Migração Eletrobras, que é monoativo, para 2 novos FMPs do tipo carteira livre, que estarão disponíveis para clientes XP. Antes de contar quais são esses carteiras livres que estão disponíveis, é importante entender o que é esse carteira livre e a diferença dos outros tipos de FMP. O primeiro é o FMP Origem. Nesta modalidade, os recursos saem do FGTS diretamente. Essa opção só fica disponível quando existe oferta de uma empresa que esteja em processo de desestatização. Nesse caso do FMP Origem, a carteira deve estar alocada no mínimo em 90% nas ações da empresa em questão e até 10% em caixa, no caso em renda fixa. Já o FMP Migração, diferente da modalidade Origem, os recursos não são alocados diretamente do FGTS, mas sim de um outro FMP, respeitada a carência de migração, que é de 6 meses. O ponto em comum é que essa modalidade também está atrelada a um ativo específico. Dessa forma, é constituído como monoativo, já que também segue a regra de ter no mínimo 90% da carteira em uma única ação, o que faz com que o risco dele esteja concentrado na performance de uma determinada ação em específico. Por fim, o FMP Carteira Livre é uma modalidade que a alocação não se limita a um único ativo em específico e fica sobre a responsabilidade de um gestor constituir uma carteira diversificada de ações com exposição também em renda fixa. Na parcela em ações, o gestor também pode alocar em fundos de índices e até mesmo usar derivativos para montar proteções na carteira. Muito importante aqui, não dá para investir diretamente do FGTS no FMP Carteira Livre. É importante que já tenha um FMP investido dentro da carteira, seja a Origem, seja a Migração. Antes de falar do processo de portabilidade em si, é importante falar sobre a importância da diversificação. No último vídeo sobre o assunto, mostramos que compensou ter investido na diversificação dos recursos do FGTS. Com mais de 20 anos de histórico, o estudo mostrou que investidores que deixaram seus recursos investidos apenas no FGTS, que corrige a uma taxa de 3% ao ano mais TR, tiveram um retorno acumulado de 136% contra 2.235% para investidores que investiram 50% do seu saldo em um FMP simulado de ações da Vale e 649,36% para os que investiram 50% do saldo em um FMP simulado das ações da Petrobras, opções oferecidas pelo mercado até o momento. De certo que, diferentemente do comportamento linear dos rendimentos do FGTS, o investimento em FMP de ações dessas empresas, Petrobras e Vale, trouxe oscilações ao saldo do FGTS dos investidores que optaram por usar 50% dele para investir nos FMPs disponíveis na época. Porém, notadamente, foram obtidos retornos acima do valor comparativo de quem só deixou os recursos no FGTS. Entretanto, apresentamos até aqui 2 opções de FMPs, até então existentes, que são do tipo monoação. Com a nova modalidade FMP Carteira Livre disponível, esperamos que os efeitos da diversificação da carteira dos FMPs sejam refletidos
refletidos nos resultados da carteira. Dessa forma, buscando oferecer ao investidor opções de diversificação para os FMPs, duas estratégias foram lançadas. XP Investor Carteira Livre FMP, que segue a filosofia de gestão adotada no XP Investor FIA. Nesse caso, o fundo opera apenas comprado e busca superar o Ibovespa através de uma análise do tipo fundamentalista. Sua carteira tem em média de 15 a 20 posições. Em relação ao tamanho da posição, essa varia de acordo com a convicção. Uma posição pequena no portfólio de renda variável da XP Asset tem de 3 a 5% do total, posições médias entre 5 a 8% e posições grandes entre 10 a 15%. A exposição máxima a um único ativo é de 20%. Com uma característica agnóstica em relação aos setores, o fundo não possui restrição de operação. Características como boa governança, saúde financeira e valuation são decisivos na tomada de decisão de investimento desse fundo. A outra opção de investimento é o XP Balanceado Carteira Livre FMP, uma opção mais conservadora ao XP Investor Carteira Livre FMP. Nesse caso, a sua estrutura foi montada visando alocar 51% do portfólio de acordo com a carteira do XP Investor FIA, que é um fundo de ações comentado aqui, e 49% em títulos públicos. Essa é uma opção para investidores que buscam reduzir a volatilidade do portfólio sem abrir mão da parcela de gestão ativa em ações. Agora vale um comparativo aqui na tela. Se compararmos os retornos obtidos pelo FMP Petrobras e o FMP Vale, que são monoativo, versus o desempenho do fundo XP Investor FIA, que possui uma carteira diversificada de gestão ativa desde que foi criado em setembro de 2006, no comparativo, desde que foi criada a estratégia, ela teve um retorno de 675,5% contra o Ibovespa, que teve uma variação acumulada de 201,6% no mesmo período. Além disso, os FMPs da Vale e da Petrobras acumularam um retorno de 497,6% e 196,5% respectivamente. Agora que você já conhece os tipos e as opções, é importante entender como fazer a portabilidade do seu FMP. Sabendo que os recursos do FGTS possuem atributos de longo prazo, uma das características importantes do FMP é que, além de funcionarem como qualquer tipo de fundo de investimento, eles oferecem também a possibilidade de portabilidade de recursos, assim como os fundos de previdência. Com a possibilidade de portabilidade, o investidor pode realizar a migração de um fundo para o outro, sem precisar realizar o resgate. Dessa forma, assim como os fundos de previdência, não há incidência de imposto de renda no processo de portabilidade. Um ponto de atenção é que apenas investidores que já possuem recursos alocados em FMPs podem solicitar essa portabilidade. Para realizar o operacional de portabilidade entre os FMPs, é necessário acessar o assessor vinculado à sua conta da XP. Por fim, analisar muito bem qual o seu objetivo de uso do recurso do FGTS deve ser uma premissa básica para a tomada de decisão sobre investir em ações com seu saldo. Além disso, é importante verificar como esse investimento, que possui uma exposição a ações, se enquadra no seu perfil de risco e demais investimentos que você possui fora o FGTS, para que fique em linha com seu horizonte de investimento e tolerância a riscos. Uma vez feito isso, busque ser mais eficiente nessa alocação em ações com o saldo do seu FGTS. Vemos uma clara evolução das opções para investimentos de ações com os recursos desse saldo, principalmente com a chegada dos FMPs carteira livre, que podem fazer isso de uma forma mais eficiente em termos de diversificação, gestão de riscos e retorno esperado. O XP da Questão dessa semana fica por aqui. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal da XP para não perder mais conteúdos como esse. Até a próxima!